Pessoal, tá todo mundo vendo minha tela aí? Tá meio estranho Positivo. Beleza, tá meio estranho esse negócio aqui. Beleza, então, galera, vamos lá. Bom, então, pessoal, hoje a gente ficou de ver o processo de moldagem plena, né? A gente está finalizando já a matéria, acho que falta só esse processo aqui, mais uns 3 ou 4, rapidinho. A gente termina entre hoje e amanhã, e quinta-feira nossa prova, conforme a gente tinha planejado. Então, pessoal, esse é o processo de moldagem plena, né? Nesse processo, basicamente, a gente utiliza como modelo o que a gente chama de espuma de poliestireno, que para mim nada mais é do que o famoso isopor. Até se eu estiver errado e alguém saiba o que for, né, exatamente, me corrija aí. Mas pelo que eu andei pesquisando, o poliestireno ele é a mesma espécie de isopor. Então, nesse caso, nesse processo de moldagem plena, nós utilizamos essa espuma, ou seja, o isopor, como molde para nossas peças. Acontece, pessoal, que todo mundo sabe, acho que todo mundo já pegou um isopor na mão aí, né? E sabe que cortar isopor é muito fácil. Moldar isopor, tu pega lá uma lâmina bem quente, um fio bem quente, e tu molda o isopor aí do jeito que tu quiser. Então, a partir disso, né, a gente consegue obter modelos bem complexos referente às nossas peças, né? Ao que a gente quer produzir. A moldagem ela é bem semelhante ao processo de fundição em areia. Até a gente fez uma questão que era para explanar um pouco sobre moldagem e fundição em areia verde, né? Só que nesse caso, o modelo ele não precisa ser retirado do molde. Você se lembra, né? No processo de areia em verde, a gente vai lá, a gente compactava a areia sobre o modelo, né? Ou sobre metade do modelo lá, se fosse um molde bipartido, né? A gente vai lá, compactava a areia sobre esse modelo, depois a gente virava a caixa e retirava o modelo. Nesse caso não precisa, a gente faz o mesmo procedimento, só que a gente não precisa, né? E também, em muitos casos, a gente não precisa ter um molde bipartido, a gente pode ter uma caixa única ali. E ele não pode, não precisa ser retirado, né, pessoal? E isso é muito básico, é porque durante o próprio vazamento do metal líquido dentro desse molde, esse material do modelo, né, o poliestireno, o isopor, ele vaporiza, né, porque é uma temperatura muito elevada. Então, esse material ele vaporiza para a atmosfera, né, e é substituído pelo metal, ou seja, o modelo ele é colocado na caixa de moldar, né, que é preenchida com essa areia de fundição. E aí depois, né, quando a gente invasa o metal líquido, esse isopor lá ele vaporiza para a atmosfera e o que resta lá dentro do nosso molde é a peça naquele formato do modelo que vaporizou. Tem até aí uma ilustração aí na tela para a gente ver como é que é mais ou menos esse processo. Ali tem um modelo bem à esquerda. Depois tem esse processo de compactação da areia e depois o metal líquido ali, o metal fundido sendo envasado. E, claro, substituindo o isopor. Só que como todos os outros processos, né, esse processo ele também apresenta algumas vantagens e algumas desvantagens, né? E bom, né, para começar, né, vamos falar um pouquinho sobre as vantagens dessa técnica aí de produção, a fundição em moldagem plena. Primeiro, pessoal, que a gente não precisa de ângulos de saída e cantos arredondados, né? Não sei se você se lembra, lá no molde de areia, a gente tinha que ter peças que tinham cantos mais arredondados, né?
Não sei se você se lembra no modelo que a gente tinha que tomar cuidado para produzir um modelo que não tivesse uma quina, né, tão acentuada, as curvas elas tinham que ser mais suaves. E aqui a gente não precisa ter isso nesse tipo de moldagem, né? Porque o metal ele consegue penetrar nessas regiões. É, e também acredito que seja, já que a gente, né, consegue penetrar, a gente não vai ter aqueles problemas de desmoldagem também, né, que a gente tinha lá. Se os ângulos eles fossem muito vivos, se a gente tivesse cantos vivos no nosso modelo. Aqui também a gente tem pouca ou nenhuma quantidade de aglomerante misturado na areia, ou seja, quase a gente não usa aglomerante nessa areia aqui, diferente do que a gente utilizava lá também. A gente utilizava um certo aglomerante na areia, né, para poder dar uma certa resistência. Aqui também a quantidade de machos utilizados é reduzida drasticamente, porque os furos e as reentrâncias da peça, né, ou do que a gente está querendo produzir, podem ser reproduzidas, né, no próprio modelo. Então não há essa necessidade de, de ir lá e utilizar muitos machos, né? Isso não significa que a gente não vai utilizar. Estou falando que o número de machos ele é reduzido drasticamente, talvez a gente precise, mas muitas vezes não é necessário. É, também, né, eu já até tinha falado para vocês, a partir da moldagem plena, utilizando isopor, é muito fácil a gente reproduzir geometrias mais complexas, né? A gente tem aí o isopor, ele pode ser trabalhado de uma forma muito fácil, é muito simples, né? Qualquer lâmina quente ou fio quente, a gente corta o isopor como a gente quiser, e a partir disso, principalmente por isso, a gente consegue produzir geometrias bem complexas, né? E também aqui, nessa técnica, a gente não precisa de uma mão de obra tão qualificada como nos outros processos. Os outros processos, eles exigem uma mão de obra mais qualificada, né? Nesse caso aqui não, o operador não precisa de tanto treinamento, né? Ele é um processo mais simples. Só que também nós temos algumas desvantagens, né, que são associadas ao processo de moldagem plena. E, por exemplo, né, durante o processo de moldagem plena, são gerados muitos gases, né, que são provenientes, né, da própria evaporação desse material do isopor, e de tal forma, né, que esses gases eles podem acarretar em alguns problemas na superfície, como defeito de acabamento, por exemplo, né? Imagina estar lá vaporizando um material e ele está solidificando bem na superfície. Esse material que está vaporizando ele vai interagir com a superfície do material que está se solidificando, né? E aí ele vai introduzir uma série de defeitos ali naquela superfície. Até deixar ela porosa, deixar ela com acabamento muito feio. Então, geralmente, pessoal, por causa disso, esse processo, né, ele é, como é que eu posso dizer, ele é mais grosseiro do que os outros, né? As superfícies produzidas por esses processos não têm um acabamento tão bom como os processos que a gente já viu aqui. Principalmente, acho que esse é o principal ponto negativo dessa técnica. Alguém tem alguma pergunta aí, pessoal? Bom, dando sequência, então. Por enquanto tá tranquilo, professor. Tranquilo, obrigado. Rapaz. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho do processo de fundição em molde permanente, né? Tem esse nomezinho aí, coquilhas também. Vamos entender um pouquinho esse processo de fundição. Então, pessoal, no que diz respeito, né, aos moldes permanentes, a fundição com esse tipo de molde, ela implica principalmente, né, a gente está falando aqui da utilização de moldes metálicos já, pessoal. Esses moldes geralmente são bipartidos também, como a gente está vendo na ilustração, ou seja, existem duas seções nesses moldes, né?
os quais são projetados para abertura ou fechamento simples, como a gente está vendo ali, deve ter algum manípulo ali que tem alguma abertura facilitada, abertura e fechamento muito simples, né? E que de tal forma que isso tem que ser bem preciso, pessoal. O metal também utilizado para a confecção desses moldes é de natureza ferrosa, né? Porque ele resiste muito mais às altas temperaturas, né? Do que as ligas não ferrosas, como a gente já viu. Isso é feito geralmente de aço ou de ferro fundido. Depende muito da peça que a gente vai fundir ali, né? A natureza do molde. Então, esse molde, pessoal, ele também é chamado de coquilha. Como a gente viu aí, lá na apostila está bem destacado isso. E uma das características principais dos moldes permanentes é que agora a gente não utiliza mais areia, né? Esse tipo de molde ele dispensa o uso de areia e também daquelas misturas. Não sei se você se lembra, a gente tinha algumas misturas, que era areia, água, talvez algum aditivo, às vezes um pó cerâmico. Agora a gente não precisa mais desse tipo de mistura para fabricar o nosso molde. Ele é feito pura e unicamente de metal. E esse molde ele acaba se tornando ainda mais interessante, né? Porque agora a gente não é mais necessário a gente produzir um novo molde para cada peça que a gente vai fundir. Antes a gente tinha que fabricar um molde lá de areia, por exemplo, para cada peça, né? Tinha moldes que a gente ia lá pegava e até destruía ao fim do processo. Então a gente tinha sempre que estar produzindo um novo molde para a gente fazer o nosso processo de fundição. É, eu até pesquisei alguns números aí, né? Quantas vezes a gente utiliza esses moldes? Por que que eles não precisam ser fabricados toda vez, né? Então, na média, pessoal, um molde permanente ele permite que a gente fabrique ou confeccione ali cerca de 100 mil peças. Isso é em média, né, pessoal? Porque, na verdade, isso depende muito do material que a gente está trabalhando, ou seja, do material que a gente está envasando no molde, né? Qual a natureza química desse metal fundido? Isso afeta diretamente a vida útil desse molde. É, por exemplo, né, pessoal, quando a gente está trabalhando aí com uma peça de ferro fundido, que ela precisa de maiores temperaturas, por exemplo, do que uma liga não ferrosa, perdão, pessoal, a vida útil desse molde, né, é de aproximadamente umas 5 mil peças. Enquanto que, se a gente está falando de peças aí de ligas não ferrosas, até peguei aqui como exemplo magnésio, zinco, a gente pode produzir cerca de 1 milhão de peças, e esse molde ele vai estar desempenhando o mesmo papel, a mesma função, na produção de 1 milhão de peças. Isso é um valor absurdo, né, pessoal? Imagina a gente produzir 1 milhão de peças com apenas um único molde. É um valor assustador, produz demais, demais, demais. Só para a gente ter uma ideia, né, de qual é o efeito da natureza química do material que está sendo trabalhado ali. O ferro fundido, como ele precisa de temperaturas mais elevadas, é, eu acho que é mais por isso que está associado a essa vida útil reduzida do molde, né? Acaba deteriorando mais o molde, talvez oxidando, perdendo ali as dimensões, né? Perdendo a precisão dimensional. E aí o molde acaba que ele não desempenha mais a sua função da maneira mais adequada. Então ele precisa ser substituído ou ter alguma outra espécie de intervenção ali no molde. Por isso que diz que ele perde a sua vida útil. Por outro lado, como é que eu posso dizer, a utilização, né, desses moldes metálicos, ela é mais restrita, né, é, a materiais que têm baixo ponto de fusão, como eu falei, como o ferro fundido, por exemplo, ele deteriora muito rapidamente, né, o molde, ele acaba perdendo a vida útil ou tendo a sua vida útil reduzida drasticamente, a gente opta, né, acaba por optar por materiais que têm um ponto de fusão mais baixo do que o ferro e que o próprio aço.
quando a gente vai fundir aço, envolve temperaturas mais elevadas ainda, né? As ligas ferrosas. Então, para a gente ter uma vida útil adequada do nosso molde, a gente acaba optando por ligas não ferrosas, que tenham uma temperatura de fusão mais baixa, ou talvez ligas ferrosas que tenham uma temperatura de fusão mais baixa, né? Para a gente conseguir ter uma vida útil adequada dos moldes. Só para a gente ter uma ideia, pessoal, o alumínio e o zinco, né, são dois elementos não ferrosos, os materiais não ferrosos, e que a gente pode fabricar aqui com esses moldes permanentes. E aí sim a gente vai ter uma vida útil do molde que é muito elevada. A gente está falando aí de produzir muitas peças mesmo. Como a gente viu lá para o magnésio, para o zinco, cerca de 1 milhão de peças, é um número que chega a ser absurdo. É, e o que danifica esse molde essas elevadas temperaturas, né, pessoal? Depende, por isso que depende do material. Tem materiais que fundem a uma temperatura mais elevada e outros a uma temperatura mais baixa. Então, isso, esse comportamento, né, do material, ele vai afetar a vida útil lá da nossa, da nossa matriz, do nosso molde. Isso é extremamente importante a gente guardar isso, pessoal, para a gente ter uma ideia. A gente está falando lá, bom, vou produzir lá com molde permanente peças de ferro fundido. Bom, mas aí como é que vai ser a vida útil da minha matriz? Como é que vai ser a vida útil do meu molde? Já sabe, vai ser ruim, não vai durar muito, vai produzir muito pouco. Aí se a gente estiver falando de um material com um ponto de fusão mais baixo, ou uma liga não ferrosa, a gente já tem que saber. Não, aí ele vai durar bastante, vai ter uma boa durabilidade, a gente vai conseguir produzir muito com esse molde. É por isso que é importante a gente ter essa noção. Então, né, devido à natureza química do molde metálico, né, a taxa de resfriamento associada a esses moldes é muito elevada. Como a gente falou, né, pessoal? A gente tinha falado lá para os moldes cerâmicos. Os moldes cerâmicos, uma, eles tinham uma condutividade térmica muito baixa. O que isso significa? Que o cerâmico ele não transmite muito bem o calor. Muito pelo contrário, ele transmite muito mal. E o que acontece nos aços, aqui no molde metálico, é completamente diferente do que acontece lá no cerâmico. O metal, ele tem uma boa condutividade térmica. O metal também é um bom condutor elétrico? É também, mas ele também é um bom condutor térmico. Só pra vocês terem uma ideia lá, deixem o carro de vocês 1 hora no sol lá, para vocês verem. Cara, vocês voltam, o negócio tá pelando, dá pra jogar um ovo e fritar lá em cima do carro. Mas se a gente está falando de um cerâmico lá, a parede da nossa casa pode ficar no sol lá o dia inteiro, que a gente só vai sentir ela mudar de temperatura lá no final do dia. Então, esse comportamento do molde metálico, né, isso permite, de certa forma, que o metal líquido que está sendo envasado lá dentro, ele se resfrie mais rápido, ou com uma taxa muito mais elevada do que lá nos moldes cerâmicos, por exemplo. Isso, pessoal, acaba proporcionando para a gente, né, uma característica muito interessante, porque quando os materiais eles se solidificam muito rapidamente, não dá muito tempo da estrutura lá dentro se arranjar ou se rearranjar, né? Então, acaba travando a estrutura lá dentro, a estrutura aquela de grãos que a gente viu, acaba travando os grãos dos materiais, eles vão ser grãos menores, né? Isso proporciona uma certa resistência mecânica mais elevada para a gente. Então, às vezes, tu solidificar o material mais rápido, né, ele pode acarretar em características mecânicas melhores, dependendo da aplicação do teu material. Nesse caso aqui, né, como esse molde é metálico e troca calor muito rápido com o ambiente,
ele vai proporcionar isso para a gente vai poder optar por isso, né? A gente vai poder optar por essa estrutura mais refinada, esse material mais resistente, né? A nossa peça fundida, geralmente, ela vai ser mais resistente, mecanicamente falando, quando a gente utilizar o molde permanente para produzir peças. Então, por isso, né, que em algumas ocasiões, quando algumas peças precisam de algumas seções com uma resistência mecânica mais elevada, a gente pode produzir peças através de moldes mistos, né? Até achei bem interessante essa questão. Ou seja, né, pessoal, são moldes que são produzidos por outros processos, né? E com seções que a gente chama de seções coquilhadas em algumas regiões específicas do molde. Isso vai nos proporcionar obter uma resistência mecânica melhorada em certas regiões. Observem aqui, pessoal, essa outra ilustração aqui à direita. A gente tem ali um molde que é misto, né, de areia com uma seção coquilhada, uma região coquilhada, ou de molde metálico, né? Aí o que que acontece? Na região onde tem o molde metálico, essa parte do material ela vai resfriar mais rapidamente. Então, aquela região ela vai ter uma resistência mecânica maior. Como ela resfriou mais rápido, os grãos são mais finos, né? A estrutura é mais rígida, digamos assim, né? Então a gente tem um material mais endurecido ali, com uma resistência mecânica maior. E em algumas aplicações bem específicas da mecânica, a gente quer que o material seja dessa forma, né? Sei lá, talvez em rolos de laminação, por exemplo, a gente quer que esses materiais sejam mais resistentes mesmo. Então, né, em algumas ocasiões isso é necessário, e eu achei até bem interessante, é uma forma da gente controlar as características do material desde o próprio processo de fundição, que é muito legal, né? E ali na parte onde tem um molde de areia, como a areia, ela claro, aquilo ali vai ser uma mistura, né? Mas é basicamente areia, a gente tem, né, uma transmissibilidade desse calor que é mais lenta. A taxa com que o calor se perde ali, ela é mais demorada. Então, aquela região, ela vai demorar mais a resfriar, ou seja, a estrutura lá do metal, ela já não vai ter os grãos tão refinados, né? Já vai ter os grãos maiores e, portanto, vai ser menos resistente. Aquela região ali da nossa peça fundida, né? Pessoal, todo mundo entendeu isso aí? Essa questão aqui desses moldes mistos? Sim, entendi. Beleza. Beleza. Então, o que que acontece, pessoal? Acontece então, né, pessoal, que aqui também a gente tem algumas vantagens e desvantagens associadas a esse processo, né? Como todos os outros processos a gente viu isso. Então, dentre as vantagens, por exemplo, a gente tem que os moldes permanentes eles proporcionam um bom acabamento superficial. E não só isso, né, pessoal? O molde permanente ele também nos possibilita, né, que a gente tenha tolerâncias dimensionais bem controladas, ou pelo menos tolerâncias dimensionais muito boas. A gente já pode ter uma ideia, né? A própria parede do molde, como ela é metálica, ela já tem um acabamento muito bom ali. Tu não vai produzir um molde com acabamento ruim. Então, como o teu molde ele tem um acabamento bom, é de se esperar que o metal que se solidifica ali naquela interface, ele também tenha um acabamento similar, né? Ou igual ou similar. Então, o acabamento superficial é bom, as tolerâncias dimensionais também são boas. O molde ele é produzido, né, de tal forma que ele não dilate muito, né, até porque, como a gente está falando aqui de materiais com baixo ponto de fusão, né, não serão temperaturas tão elevadas assim para deformar tanto essas matrizes. E por fim, né, pessoal, esses moldes eles também são capazes de conferir, como eu até tinha falado para vocês, fundir peças com essa técnica aqui, a gente pode obter peças com melhores propriedades mecânicas, né?
porque a gente tem aquilo ali que eu falei para vocês. A taxa de resfriamento desse molde ela é mais elevada, né? Então a gente tem uma estrutura mais refinada lá dentro da nossa peça. E isso que nos proporciona essa melhor resistência mecânica. Então lembre-se disso, né, pessoal, que os moldes metálicos ou os moldes permanentes, eles trocam calor mais rápido com o ambiente. Então as peças elas se solidificam mais rapidamente, e a gente consegue obter essas propriedades mecânicas aí melhoradas a partir da produção de peças utilizando esses moldes. Só que também nós temos algumas desvantagens, né, pessoal? Nem tudo são flores, em nenhuma das técnicas, né? E primeiramente, a gente até se espera, né? O processo em si, ele é bem caro, bem dispendioso, como a gente fala, é um processo que tem um custo elevado, né, com relação aos outros processos. E isso está principalmente associado à produção do próprio molde, né? Esse molde é muito caro de produzir. Isso são matrizes aí especiais, né, que são produzidos por matrizarias, são empresas especializadas nisso, né? Então, tem tornos gigantescos envolvidos, ferramentas especiais para produzir. Isso dá trabalho, então esses moldes aí são bem caros, e é por isso que acaba que o processo em si, né, ele acaba sendo bem dispendioso. Outra coisa também é que esse processo ele é mais limitado a peças que são relativamente pequenas, né, ou até peças médias, eu vi na literatura que aponta isso aí. O processo ele é mais indicado para um volume de produção mais elevado. Eu acho que isso está associado ao preço do molde, né? Porque se a gente tem um molde caro, a gente não pode produzir pouco. Então, o ideal é que com esse molde aqui, com esse molde que nós temos, esse molde permanente, o ideal é que a gente produza muito para a gente ter um custo-benefício, né? Poder aproveitar bem o nosso molde. Eu acho que isso é para contrabalancear o custo do molde, né? Acredito eu. A gente viu também que nem todas as ligas podem ser fundidas com esse molde. A gente viu que não é indicada para ligas com alto ponto de fusão. A gente viu isso aí, que o mais indicado é para ligas com baixo ponto de fusão. É, e por fim, pessoal, peças com geometrias mais complexas, né, elas dificultam o projeto do nosso molde. E também a própria extração da peça, que está fundida lá no interior do molde, né, nessa cavidade. Isso, pessoal, já vi fazendo molde desses, né, e isso é feito por matrizarias, né, acredito eu que seja por matrizarias, o que eu vi lá. E esses moldes, pessoal, eles são produzidos por tornos lá, CNCs, muitas vezes que são semiautomáticos, tem lá o controlador, né, que faz a programação, e são equipamentos gigantescos, pessoal. E imagina assim, é um processo muito bem robotizado já nos dias de hoje. A gente tu vê uma matriz dessa sendo produzida, é bem legal, bem legal. Uma vez eu me lembro que do lado, assim, né, tinha o torno, tirando o material lá, descascando a matriz, um bloco gigante de metal, e do lado tinha um eletroímã gigante, assim, pessoal. Então, o cavaco, quando tu tirava o material, quando o cavaco saía da peça, esse eletroímã, ele sugava esse cavaco, assim. O cavaco ficava todo grudado nesse eletroímã, né? Para vocês terem uma ideia de tecnologia desse processo. E tem lá tornos que são do tamanho de uma casa, pessoal. A gente pode entrar 10 operadores para dentro do torno, para vocês terem uma ideia. São processos são bem delicados também. Às vezes a gente tem brocas lá de milímetros, né? Para a gente conseguir produzir algumas ranhuras no molde, a gente tem que ter brocas muito pequenas, né? Imagina, né? E isso tudo dificulta o projeto do nosso molde, né? E até lá para gente extrair a peça fundida depois, né? Depois da peça pronta, essas ranhuras elas acabam dificultando o nosso processo de extração.
Isso só para a gente ter uma ideia de como que é esse processo aí, né, pessoal? Pessoal, alguém tem alguma pergunta sobre esse processo aqui? Bom, então, pessoal, vamos para o próximo. Aqui a gente tem o que a gente chama de fundição sob pressão. Essa técnica, particularmente, foi a que eu achei mais interessante até agora, né? E vamos falar um pouquinho sobre ela. Ela é bem interessante, muito legal essa técnica. Então, vamos lá, vamos dar sequência. Nessa técnica, né, pessoal, fundição sob pressão. O que que é a fundição sob pressão? O metal líquido, né, pessoal, quando ele está lá no molde, né, a gente injeta ele no molde, né, e esse metal líquido, ele é forçado, digamos assim, a penetrar na cavidade do molde. Ou seja, né, pessoal, como é que isso acontece? O metal líquido, ele é injetado sob a ação de uma pressão muito elevada, pessoal. É como se tivesse algum elemento ali, talvez um cilindro hidráulico, né? Pode ir lá e provavelmente é um cilindro hidráulico, se eu não me engano. A gente vai lá e coloca esse metal líquido à força lá para dentro do molde, né? E esse molde também, ele é denominado de matriz. Como vocês estão vendo ali, ó, esse bloco grande, aquilo ali que é a matriz, e é aquilo ali que é produzido por um torno CNC, para vocês terem uma ideia. Aí vocês olhem o nível de detalhamento que tem aquela peça ali. Então, é bem cara a produção desses moldes aí, para vocês terem uma ideia. Geralmente, né, essas matrizes elas são produzidas em aço ferramenta, né, o qual é tratado. Esse molde ele recebe uma espécie de tratamento térmico, né, para ele ter propriedades mecânicas bem elevadas, né, porque a gente não pode ter um molde com uma resistência mecânica baixa, senão esse molde ele ia deformar, por exemplo. Como a gente está injetando metal líquido lá com elevada pressão, né, a gente tem que ter um molde que é resistente. Então, esse molde ele é tratado termicamente até para aguentar as altas temperaturas também, né? E isso é feito, né, pessoal, de forma que a gente melhore as propriedades mecânicas do molde, né? E a matriz, ela também é confeccionada nesse modelo bipartido aí que a gente está vendo, né? De modo que ela tem que ser hermética, hermeticamente fechada, no caso, no momento do vazamento do metal líquido. Isso, né, pessoal? Imaginem assim, a gente está lá inserindo o metal líquido dentro do molde, um cilindro hidráulico que está colocando uma pressão muito elevada, a gente não pode ter vazamento de metal, né? Imaginem que a gente tem ali um vazamento, a gente vai ter perda de matéria, a gente vai em defeito grandíssimo no nosso processo, que a gente vai ter que ter uma etapa posterior para eliminar aquele defeito ali. Tudo isso é custo envolvido. Então, é muito importante que esses moldes eles sejam hermeticamente fechados, né? O que que significa isso? Que eles não permitam nenhuma espécie de vazamento do metal líquido, desse metal líquido aquecido. O metal, ele é, digamos assim, bombeado na cavidade da matriz, né? Sobre essa pressão relativamente alta que eu falei para vocês. Isso é feito, pessoal, de tal forma que esse bombeamento, né, essa injeção a alta pressão do metal líquido, isso é feito principalmente para o metal acabar preenchendo toda e qualquer cavidade que a gente tem ali do nosso molde ou algum espaço vazio, né? E, e isso é feito, pessoal, de modo que a pressão ela tem que ser incisiva, né? Durante todo o processo. A gente não pode ir lá e colocar alta pressão só no início do nosso processo. A gente tem que colocar durante todo o processo, até a etapa de desmoldagem, a gente tem que ter uma elevada pressão do nosso cilindro ou da nossa bomba injetora, do que tiver injetando o metal líquido lá dentro.
Então, isso é feito, né, pessoal, principalmente para a gente conseguir preencher qualquer cavidade que tem lá, né, qualquer espaço vazio, para a gente evitar, né, que surjam alguns defeitos de fabricação aí. E depois disso, né, pessoal, depois que a peça já está solidificada, a gente manteve a pressão lá durante todo o processo de solidificação, né, o material solidificou, como é que a gente faz essa remoção? Existem alguns pinos especiais, né, que são pinos hidráulicos, acho que nem está aí no, não tem aí na nossa ilustração, né, mas tem lá a ação de alguns pinos hidráulicos que eles são acionados e ejetam para fora a nossa peça. Então é assim que a gente faz a remoção da peça de dentro do molde, né? Porque a pressão até deve ser muito alta, como a gente já pode perceber. Então, é, acontece que muitas matrizes desse tipo, pessoal, elas possuem o que a gente chama de sistema de refrigeração, né? De modo que a gente tem que evitar um superaquecimento da matriz, o que pode proporcionar para a gente, ou melhor, esse efeito para proporcionar, né, um aumento da vida útil da matriz e evitar o surgimento de alguns defeitos na peça. Sempre pensem assim, pessoal, quanto mais temperatura a gente tiver associado ao nosso processo, menor será a vida útil do nosso equipamento de fundição. Isso pode ser pensado até de forma geral em qualquer equipamento. Por quê? Porque as altas temperaturas, elas deterioram o material, elas fazem o material corroer, o desgaste é mais acentuado, né, porque tu amolece a superfície, a superfície ela não tem mais aquela dureza, aquela resistência ao desgaste quando o material está aquecido. Então, isso tudo vai acarretando lá depois em defeitos de fabricação, né? A gente acaba perdendo tolerância, perdendo o nosso acabamento. E, como eu já falei para vocês, na indústria metal mecânica, isso é um fator extremamente importante. A gente tem que obedecer às tolerâncias. A gente tem que obedecer, senão dá problema no nosso equipamento. Então, né, pessoal, só que na literatura, né, são apontados dois tipos principais de máquinas de fundição sob pressão. Lá na apostila isso está bem sintetizado, achei bem legal. E os quais são denominados de máquina de câmara quente e máquina de câmara fria. A gente vai ver isso no slide posterior. Vamos ver aqui. Primeiro que nós temos as máquinas de câmara quente. Então, nessas máquinas de câmara quente, né, pessoal, o metal ele é fundido numa espécie de container, ali como a gente está vendo aquele reservatório, né? Esse container ele é anexo à nossa máquina, né? Ele não está dentro da nossa máquina, ele só é anexo. E a gente tem aquele reservatório ali, onde a gente tem uma chaminha lá embaixo. Aqui, ó. E o metal fundido, ele está aqui nessa banheira, nesse banho, nesse container, nesse reservatório. Bom, enfim, tem vários nomes, né? Então, um êmbolo, né, depois que esse metal está fundindo, né, um êmbolo, ou seja, uma espécie de pistão, é utilizado para injetar o metal líquido sob a ação de uma pressão bem elevada na matriz, como a gente está vendo ali. A gente tem aqui algum sistema aqui, esse cilindro hidráulico, ó, ele vem aqui e pressiona o metal líquido, e esse metal líquido é injetado lá dentro, na matriz, né, na nossa matriz, e é assim que a gente produz o nosso material, né? Então, essa pressão, ela faz com que todas as cavidades da matriz sejam preenchidas, né, todas as reentrâncias, lá os detalhes, e isso dá um formato final da nossa peça. As pressões típicas, né, de injeção que são utilizados no processo de câmara quente são de 7 a 35 megapascais. E é comum, pessoal, que essas máquinas elas sejam capazes de produzir uma ordem de 500 peças por hora. Só para a gente ter uma ideia
de produção aí. E é muito importante, pessoal, até vou falar para vocês, aqui, ó, prestem atenção, aqui a nossa cama, o reservatório, o nosso container, ele é anexo à máquina. Vocês estão vendo? Ele está anexo à máquina. Então, a gente injeta o metal líquido diretamente desse reservatório lá na nossa matriz. Né? A gente tem aqui a chaminha do forno. E é isso aí. Então, né? Só que esse processo ele é, de certa forma, limitado à aplicação, né? Principalmente porque aqui a gente utiliza metais com baixo ponto de fusão, porque esses metais eles não podem atacar quimicamente o êmbolo, né? Eles não podem prejudicar o nosso êmbolo lá, que é um componente extremamente importante do nosso processo. Então, aqui, por exemplo, a gente pode citar zinco, por exemplo, né? Magnésio, que é fundido, por exemplo, com essa técnica aqui, são materiais com baixo ponto de fusão. Então, depois que esse metal ele se solidifica, o pistão ou esse êmbolo, né, ele retorna lá para aquela posição inicial dele que a gente está vendo ali no desenho, nessa ilustração, e a partir daí, mais metal ele pode ser injetado na câmara, né? Então, a gente pode produzir várias peças aí em sequência, isso depende só do tempo de resfriamento ali, né? Imagina, a gente vai lá, injetou metal líquido dentro da matriz, beleza, a gente vai produzir uma peça, essa peça se solidificou, tira lá, né? Tira essa peça e vai lá, retorna o cilindro na mesma posição e produz outra. E assim por diante, né? A gente pode produzir peças em série aí com uma taxa de produção muito boa. Eu falei para vocês, 500 peças por hora. É excelente, essa taxa aí de produção é ótima. Só que a gente também tem, né, a nossa máquina. Pessoal, alguém tem alguma pergunta sobre isso? Nem perguntei para vocês. Ou sobre o processo anterior, se alguém quiser, aí faça uma pergunta. Agora tá tranquilo para mim, professor. Tá tranquilo? Para mim tá tranquilo por enquanto. Beleza, beleza. Tá, certo, então. Então, vamos seguir para outra. Só que a gente também tem a nossa fundição sob pressão em câmara fria. O que que é isso, né, pessoal? O que que é essa fundição sob pressão em câmara fria? Já essas máquinas, né, de fundição sob pressão em câmara fria, o metal que é fundido, né, o que a gente produz lá, a peça, ele é vazado numa câmara não aquecida, a partir de um container também externo que contém o metal. E também um êmbolo é utilizado para injetar o metal sobre a mesma elevada pressão também, né? Aqui a ordem de magnitude é um pouquinho diferente. Então, né, esse metal ele também é injetado na cavidade da matriz lá, que vai produzir a nossa peça. Só que até aí a gente não notou grandes diferenças, né, de um processo para outro. A principal diferença entre os processos é que no forno que contém metal líquido, é que o forno, né, que contém o metal líquido, ele é independente do equipamento, de tal forma que o sistema de injeção ele não fica dentro do banho de metal líquido. Numa linguagem mais coloquial, pessoal, lá você se lembra que o reservatório de metal líquido era anexado à máquina? Né, era do lado, então o êmbolo ele injetava diretamente do nosso reservatório. Aqui não, aqui a gente tem uma panela lá externa, até está na ilustração aqui chamada de panela. A gente tem uma panela lá, outro sistema que é separado, que faz o aquecimento e a fusão desse metal, e depois esse metal é injetado lá no nosso equipamento. Então, o cilindro hidráulico, ele faz esse movimento aqui, né, e pressiona ou injeta o nosso metal líquido aqui na matriz. E aí, no fim, né, a gente tem a nossa mesma peça fundida. Essa é a principal diferença entre os dois processos, né?
para a gente ter uma ideia aí, né, o que a gente pode falar um pouquinho sobre essa diferença, né, pessoal? Que quando a gente compara essas duas máquinas, aqui na câmara fria, os ciclos de produção, eles são mais longos, né? A gente já percebe que é uma técnica mais demorada, principalmente associada a esse problema que a gente tem, vamos chamar assim de problema, né? Que o nosso material fundido, ele tá mais longe do equipamento, ele não está anexado. A gente não tem aquela produção em série, sabe? Onde o metal líquido ele sai diretamente do reservatório, ali já tá do lado da máquina. Aqui não, aqui esse metal líquido ele tá num reservatório lá externo, e aí a gente tem que vir com essa panela aí e virar um metal líquido lá dentro da peça. Então aqui na câmara fria, o processo ele é mais demorado, né? As taxas de produção aqui são mais lentas, né? E isso está principalmente associado a essa fonte externa, né? Porque o metal líquido ele está nessa fonte externa e o metal líquido ele tem que ser levado à câmara fria, né? Então essa técnica ela já permite que possa fundir peças de alumínio, por exemplo, né? Mas também ligas com relativo baixo ponto de fusão aí, alumínio, magnésio, cobre. E as pressões aqui, para a gente ter uma ideia, pessoal, as pressões de injeção, elas são na ordem de 14 a 140 megapascais. São bem mais elevadas do que a gente tinha anteriormente, né? Que eram de 7 a 35. Talvez esteja associado também à temperatura, né? Porque lá, como a gente tem diretamente o metal saindo da câmara e entrando já no equipamento, na câmara não, no nosso reservatório, e o metal ele entra diretamente na máquina, talvez o metal ele já entre numa temperatura mais elevada, o que permite uma melhor fluidez, né? Então a gente não precisa aí de temperaturas tão elevadas para o nosso processo. Eu acredito que seja principalmente associado a isso. Então, a principal diferença aqui é associada ao tempo de produção. Quando perguntarem isso para vocês, vocês já se lembrem disso aí. Deixa eu ver mais o que eu tenho para falar. Bom, né, pessoal? Só que esse processo ele também possui algumas vantagens e algumas desvantagens, né? E a gente vai falar um pouquinho delas agora. Aqui eu estou falando dos processos de fundição sob pressão de forma geral, pessoal. Não do câmara fria, do câmara quente, é de fundição sob pressão de forma geral aqui. E vamos começar ali pelas vantagens, então, né? No que diz respeito às vantagens, peças que são de ligas como a de alumínio, por exemplo, né? Fabricada com a utilização dessa técnica, essas peças elas são feitas, são confeccionadas de modo que elas demonstrem, né, resistências mecânicas melhores do que aquelas peças que são fundidas pelos métodos mais convencionais, como molde de areia, por exemplo, né? Aqui, as peças produzidas por fundição sob pressão, né, como o molde ele é de metal, né, a gente troca calor mais rápido, a gente tem uma estrutura mais refinada, de tal forma que a resistência mecânica dessa peça ela seja melhor quando é produzida por essa técnica de fundição, né? Fundição sob pressão. Claro, é importante a gente se atentar que a gente está comparando com as peças fundidas em areia. Com essa técnica também a gente pode produzir peças com formas bastante complexas, né? Tudo depende lá do nosso molde e como a gente está injetando, né, isso significa que o metal ele vai preencher todas as cavidades do molde. E a gente está utilizando uma pressão para injetar. Então, a gente pode ter aí peças complexas, e como a gente está injetando lá, né, isso significa que o metal provavelmente vai preencher as cavidades vazias. Isso nos permite, né, fabricar peças aí com relativa complexidade.
E também isso depende lá do nosso processo de fabricação do molde, né? Se a gente tem um processo de usinagem bem tecnológico, bem refinado, né? Nem acho que tecnológico nem se encaixa. Vamos falar aí de um processo bem refinado, que é capaz de produzir aí matrizes com um nível de detalhamento bem bom, né? A gente também consegue produzir peças com geometrias bem complexas. A gente já tinha comentado sobre isso, e aqui a gente pode produzir peças com um nível de acabamento relativamente bom, né? E tolerâncias também que são bem estreitas, digamos assim. A gente pode produzir peças com boa tolerância aí, né? O processo de fundição em areia ele já nos permite isso, né? Quando a gente compara lá com o processo de fundição em areia, aqui a superfície, a tolerância é melhor. É, essa técnica, como a gente tinha falado anteriormente, né? Eu acho que está até aí, alta capacidade de produção como uma vantagem, né? Eu não sei se isso é bem uma vantagem, porque, bom, porque assim, a gente acaba sendo obrigado a fazer isso. Porque como ela é uma técnica muito cara, esse molde é caro, a gente precisa fazer valer, né? A gente precisa produzir mais, né? Eu acho que está mais associado a isso, essa alta capacidade de produção. Claro, o molde ele nos permite fazer isso porque ele é reaproveitável. Isso depende também de vários fatores, né, pessoal? Da natureza química do nosso metal. Se a gente está falando de um ferro fundido aí, o nosso molde ele não vai ter capacidade de produzir tanto assim, né? Mas se a gente está falando de uma liga de cobre, bom, isso já é completamente diferente. Então, eu acho que ela ficaria melhor se fosse colocado assim, ó, que a gente tem a possibilidade de ter uma alta capacidade de produção. Acho que seria muito melhor do que tu afirmar que tu tem uma alta capacidade de produção. Acho que isso não é uma verdade para todos os materiais. É, como a gente tinha falado também, essas matrizes elas podem ser reutilizadas várias vezes, né? Ou seja, as matrizes aqui elas têm uma boa durabilidade e também isso depende também da natureza química do nosso material, né? Mas de forma geral, a gente pode produzir, utilizar ela bastante vezes, né? Lá nas outras matrizes, muitas a gente ia lá e quebrava depois do processo. Então a gente utilizava uma vez só. Aqui, se a gente utilizar 50 vezes, bom, né? A gente utilizou 50 vezes. Só que, em compensação, a matriz ela é bem mais cara aqui. Esse molde tem um custo muito mais elevado. Bom, a gente também tem desvantagens, né? Nem tudo aí é só flores, só coisa boa. Nós temos algumas desvantagens associadas a essa técnica. Primeiro, essa técnica ela é mais limitada, né, ao uso à fundição de ligas não ferrosas, né? Isso é, de certa forma, um problema, né? Só que também existem algumas exceções onde a gente produz aí ligas ferrosas, mas ela é mais indicada para o uso de ligas não ferrosas. Também, essas peças são limitadas, de aproximadamente 5 quilos, né? E raramente excede esse valor, pessoal. É, né? Isso também é limitação, são peças aí relativamente pequenas, né? 5 quilos não são peças elevadas, peças grandes, mas também são 5 quilos até que é bom. Mas a gente já vê que não são peças tão elevadas, tão grandes. Outra coisa que caracteriza um ponto negativo é que essa matriz ela retém uma certa quantidade de ar, né, no seu interior. E muitas vezes a gente tem peças incompletas. Isso significa, pessoal, que às vezes o metal ele não consegue preencher todo o molde. Por quê? Porque lá dentro tem ar. Então forma uma espécie de bolha, alguma região com ar lá, que o metal ele não consegue penetrar mesmo com a fundição sob pressão, né? É, eu não sei qual é a frequência que isso acontece. Eu acredito que não seja muito frequente isso, mas com certeza acontece.
E não só isso, pessoal, não só uma falta de preenchimento, né? A gente pode ter uma superfície porosa também. Não é só a falta de preenchimento aí associada. A gente pode ter uma superfície porosa. Isso é um defeito muito gritante no nosso processo, né? Peça com acabamento poroso é muito ruim. É logo um processo que devia nos dar um acabamento muito bom. E por fim, né, pessoal, os equipamentos envolvidos no processo, eles são muito caros, o que limita principalmente a ampliação dessa técnica em grandes volumes de produção. Aí a gente tem aí dois pontos se contrapondo, né? Primeiro ali, a gente tem como vantagem uma alta capacidade de produção, mas a gente tem aqui que o alto custo do equipamento limita o seu emprego a grandes volumes de produção. É uma coisa contrapondo a outra, né? Isso aqui está diretamente se contrapondo, né? Vamos tentar interpretar isso aqui. Eu acho que aqui ele está falando que o alto custo do equipamento e dos acessórios, ele limita o emprego a grandes volumes de produção de certos materiais, não de todos, né? Se a gente tem aí um material que pode ser reproduzido 1 milhão de vezes, como a gente viu que é possível, é, isso não é uma desvantagem, né, pessoal? Não pode ser uma desvantagem. Então, aí sim a gente tem uma alta capacidade de produção. Mas se a gente utilizar um ferro fundido aqui, por exemplo, se a gente for fundir um ferro fundido, isso significa sim que isso vai ser uma desvantagem, porque a gente não vai produzir tantas coisas, né? Não vai ser um processo muito produtivo. E aí sim, o alto custo desse equipamento ele vai pesar, com certeza. Bom, acho que é só esses aqui que a gente tem. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aí? Beleza, pessoal, vou mostrar um quadrinho aqui para vocês, só para a gente ter uma. Eu achei esse quadrinho muito legal. Tá faltando aqui o que a gente vai falar amanhã, mas geralmente toda a literatura ela apresenta os processos assim como eu apresentei para vocês, né? E aqui, porque a gente fala às vezes, tal processo tem uma boa capacidade de produzir um acabamento muito bom. Tal processo tem capacidade de produzir uma tolerância dimensional não tão boa. Mas em termos de valores, né, pessoal, a gente não, falar isso, a gente está sendo muito abstrato e isso deixa dúvidas, né, deixa lacunas no nosso conhecimento. Então, quando a gente vê valores, a gente consegue interpretar melhor. Então, a gente tem esse quadrinho aqui, só para vocês terem uma ideia, né, de tolerância dimensional. O que que a gente consegue fazer aí? Né, a gente vê aqui que a gente tem maiores tolerâncias dimensionais aqui, né, com, com, com injeção, tem valores mais elevados, né, a cera perdida aqui, ela tem um valor muito baixo, só que é muito bom, pessoal, olha, é a primeira vez que eu estou vendo esse quadro também. A cera perdida aqui tem um valor muito baixo de tolerância. Isso significa, pessoal, que a gente tem poucas variações na nossa medida lá, depois que a gente faz o nosso processo, isso significa que as nossas peças elas vão ter poucas variações dimensionais de acordo com o projeto, né? Ou as dimensões ideais lá. Os custos, né, pessoal? Olha só para vocês terem uma ideia. O custo da injeção, ele está aqui como mais baixo, ó, nesse quadro. E como é que lá estava como uma desvantagem? Olha aqui. Alto custo de equipamento e acessórios, limitando seu emprego a grandes volumes de produção. Se nesse quadro comparativo diz que o custo, né, ele é mais baixo. Claro, aqui é bom a gente prestar atenção, né? Isso aqui a gente está falando de grandes produções, né? Então, claro que esse custo vai ser mais baixo, é óbvio, né?
O custo do equipamento ele vai ser, já não vai pesar tanto quando a gente produzir muito. Mas aqui, se a gente produz muito pouco, ó, né, se a gente produz pouco, esse custo ele é mais alto, olha aqui. Entenderam, pessoal? Era isso que eu estava querendo dizer para vocês, ó, que às vezes, né, é difícil a gente julgar, esse processo aqui é caro, né? Tá, mas ele é caro, tu tá produzindo o quê? Por que que ele é caro? Tá, teu equipamento tá desgastando muito rápido, que tipo de material tu tá fundindo aí? Quantos materiais tu consegue produzir? Então é a partir daí que tu vai julgar se ele é caro ou não, e também comparando com os outros. O peso, né? Aqui para a gente ter uma ideia do peso fundido é o peso do material que a gente pode fundir. Pra gente ter uma ideia, olha na areia verde. Não tem, não existe limitação, né, pessoal? Isso aqui, claro, né, diz que é ilimitado, mas deve ter algum limite superior, sim. Mas a gente pode colocar aí peças muito pesadas aqui na areia verde. Enquanto que na injeção, né, ela é a que tem o menor peso do fundido, é a mais limitada com relação ao peso das peças a serem produzidas. A espessura mínima, olha, na injeção, como a gente tinha falado, né, é o melhor, por quê? Porque como a gente tem uma pressão lá que tá projetando o nosso material, né, para essas regiões mais vazias, é óbvio que o metal líquido ele vai ter a tendência a preencher essas regiões. Então a gente pode ter paredes mais finas, por exemplo, né, lá do nosso molde, do nosso vazio lá do molde, porque a pressão ela vai empurrar, vai forçar o material a penetrar nessas regiões. A cera perdida ela é muito boa, olha aqui. O que é pior é o molde permanente. Bem interessante isso aqui. Só que para a gente ter uma ideia, porque, né, como eu disse, fica muito abstrato a gente falar que um é bom, outro é ruim, outro é bom, outro é ruim. A gente já percebe aqui que a areia verde ela é mais grosseira do que os outros processos. O acabamento, né, para vocês terem uma ideia, o pior acabamento superficial é da areia verde. Os outros ali são julgados como bom. E o melhor é a injeção, né? Facilidade de alteração do projeto. A areia verde ela é melhor, a melhor de todos. A injeção ela é ruim, ela é pior, quer dizer, o molde permanente é ruim. Isso porque, como eu falei para vocês, produzir uma matriz é muito difícil, pessoal. É um processo custoso, tanto em termos de tempo quanto em termos aí financeiros, né? É, no que diz respeito ali às ligas que podem ser fundidas, nos três primeiros a gente tem ilimitados, ou seja, a gente pode produzir peças aí de ligas ferrosas ou de ligas não ferrosas, né? Isso nos permite fazer isso. Só que lá nos dois últimos, né, a gente já tem uma certa restrição. Isso não significa que a gente não pode produzir lá um ferro fundido lá nas duas últimas. Significa que não é indicado, né? Não é indicado esse tipo de processo. Então são melhor outras ligas, né, que são ligas não ferrosas, alumínio, cobre aqui e aqui injeção alumínio. É bem legal esse quadro, aí se vocês quiserem eu passo para vocês depois. Hoje eu deixei como atividade para vocês. Deixa eu pegar aqui em cima. Hoje é 27. Isso. Pessoal, hoje a gente fecha aí 5 pontos de trabalho, né? Hoje a gente fecha 5 pontos de trabalho. Amanhã a gente vai ter mais 2 processos aí para falar para vocês. Não são processos demorados. E a gente vai ficar com
com um tempinho livre aí para tirar dúvidas, se vocês quiserem, né? E amanhã a aula vai ser mais curta um pouquinho. Vocês vão ter tempo para tirar dúvidas. Então, pessoal, façam aí essas questões, me entreguem nos mesmos moldes que a gente está acostumado aí. Hoje a gente fecha 5 pontos de trabalho. Então, metade da nota vai ser os trabalhos que vocês me enviaram. E assim, pessoal, se alguém tem alguma dúvida se a resposta está adequada ou não, me manda ali que eu julgo se está adequado ou não. Porque, tipo, o pessoal me enviou, né, nos outros dias, e eu fui falando, complementa isso, complementa aquilo, né, na medida do possível aí que eu consegui ajudar. Tranquilo, pessoal? Alguém fala alguma coisa aí? Tranquilo, da minha parte, tranquilo, professor. Tranquilão.